Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou Domingos, eu sou sociólogo e trabalho na Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Eu sou não optante, né? Então eu estou mais para dar um testemunho aqui, não é uma coisa religiosa, mas para dar um testemunho da minha situação, até para as pessoas começarem a se situar e tirarem suas conclusões, né? Porque a gente está discutindo uma série de coisas aqui. Eu sou não optante, eu não sou especialista, né? Eu sou QPD 13E, a última letra, o último número da carreira, né? Do fim da carreira. Eu me aposento daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, eu tenho um tempo, né, para me aposentar daqui a 1 ano e meio. Já tenho abono de permanência. E aí eu também fui fazer a minha simulação. Eu chamei de simulação, né? Ir lá para sentar para ver como é que é o bicho, né? E aí, depois eu conto o que aconteceu, porque toda vez que eu conto, todo mundo fala assim, não é possível. Porque a desgraça é bem ruim mesmo, né? Principalmente para quem é não optante. Mas aí eu queria lembrar só algumas coisas, né? Eu sou filiado ao SINCEP e atuei aí nesses últimos anos bastante afinco no SINCEP, né? E muitas vezes eu subi com alguns colegas, que até que não aqui, nessas mesas de negociação, não do SINP, mas das manifestações que o SINCEP promovia na frente do gabinete, né? E aí o gabinete atendia, né, aquele teatro, hoje eu chamo de teatro, né, o circo, que eram aquelas reuniões, né? Mas em várias delas, o Christie, que era o negociador do governo, falava dessa coisa da união, né, do tratamento comum, da não divisão dos servidores, né? E aí, quando vem essa proposta de subsídio, não é nem divisão mais, né? É uma retaliação total, é um quadriculado dos servidores públicos. E uma coisa que eu falei no nível universitário, tem reuniões às segundas-feiras, né? E na última segunda-feira eu fui na reunião, e uma coisa que eu falei, que acho que até nem fui muito bem compreendido, né? Que eu falei que não era somente o salário, né? Ou os direitos, entre os direitos que a gente perde também o tempo. E aí recai, quando eu contar, que eu já vou contar o resultado da minha simulação, né? Recai sobre uma coisa que muitos falaram aqui, desde o Cláudio Fonseca, todos falaram, né? O Cláudio deu ênfase até nisso, né? Que é essa questão da imoralidade, da postura do governo frente ao serviço público e aos servidores. Há uma imoralidade mesmo. E ela, assim, eu senti na carne quando fiz a simulação, porque como eu não sou optante, né, eu tive que optar pela carreira de especialista para depois me enquadrar dentro da carreira de analista. A simulação deu que eu volto para S10, eu fico em S10, então vou para Q10. Isso em 2007, que é quando a gente tem que fazer a opção. Congela, e aí, 2015, Q10. De Q10, aí eu continuo em diante, né? Ou seja, 7 anos da minha vida funcional, 7 anos da minha evolução, são jogados no lixo, não existe nenhum tipo de resgate disso. Isso não significa nada. 7 anos não contam. Eu perco isso. Eu começo do que 10. Então, se eu contar o tempo de 1 ano e meio que eu tenho para me aposentar, eu jamais vou chegar no que 17. Eu vou encerrar a carreira no meio dela, né? Não existe nenhuma oportunidade ou opção para mim. Então, ou seja, não é uma opção. Por isso que é mesmo uma simulação. E é por isso que a questão é moral. É uma simulação do governo, é um governo dissimulado, né? No sentido de criar uma carreira que não é carreira. Carreira mistura. E é isso que faz com os novos, né, muitos colegas nossos novos, né, que se atraem por números, porque o governo mistura a questão salarial com uma questão que é de carreira.
o meu salário permanece o mesmo. Eu vou receber, vai ser depositado na minha conta bancária o mesmo valor. Então a minha questão não é salarial. A minha questão é moral. Cláudio, você tem toda a razão. Tiram de mim os anos de trabalho. É como se eu tivesse tirado só licença, né? Tiram os anos de trabalho, de dedicação que eu tive nesses 7 anos. Eles não significam nada. Não importa se eu fiz ou não algum curso, se eu tenho algum título, não significa nada. São 7 anos que não significam nada. Isso não é plano de carreira, porque não há carreira nesses 7 anos. Não existe evolução nenhuma possível. O Oswaldo que está atrás, ele até fala assim, isso é um absurdo, a gente não pode permitir que isso aconteça. Mas é isso que significa essa lei que propõe o subsídio. É isso que significa esse plano de carreira nefasto, porque isso é absolutamente nefasto. Porque ele tira direitos que são contados em números e outros que eu jamais... Como é que eu vou dizer para uma pessoa que é jovem, que acabou de entrar, em 2009, prestou um concurso e entrou na prefeitura, como é que eu vou dizer para eles que é um direito meu ter 7 anos de trabalho sendo reconhecidos? É difícil porque não é número isso. Isso é honra. Isso é direito de quem trabalha. Isso é valor de você ter dedicado a sua vida trabalhando ali, se dedicando. Eu nem preciso falar que eu tenho orgulho da minha vida funcional. Quem me conhece, aqui poucas pessoas conhecem o meu trabalho, mas quem conhece o meu trabalho na minha secretaria sabe que eu tenho muito orgulho do meu trabalho e eu me dedico a ele. Eu não sou um funcionário fantasma, tá certo? Então assim, é uma cinte. Eu não posso nem imaginar, como é que eu vou olhar para minha mulher, na minha casa, se eu fizer essa opção. Se eu jogar fora o meu trabalho, não posso fazer isso. Então é muito mais, o governo tem que aprender que ele está tirando muito mais do que valores, tá certo? De um orçamento e da conta bancária ou do olerite das pessoas. Ele está tirando honra dessas pessoas. Ele está tirando orgulho dessas pessoas em se dedicar ao trabalho. Então não há como dizer para aquela figurinha que acabou de entrar, tenha orgulho, se o tempo que ele vai despender trabalhando pode não significar absolutamente nada para qualquer pessoa, para qualquer governo, né? Para a pessoa não, porque as pessoas e os colegas com os quais eu trabalho, eu tenho certeza que eu não perco isso, né? Mas é um assinte. Então assim, é mais um testemunho mesmo que eu vim te falar, porque eu simplesmente não tenho o que dizer. Eu não tenho como criticar, assim, nem preciso, né? Porque todo mundo já fez isso antes, né? Criticar matematicamente, legalmente, né? Esse PL não, agora já é lei, né? Essa lei 16.819, porque a questão é moral, já passa para o governo. O que o governo quis dizer para mim, o que esse governo, que inclusive eu votei, né? Já me arrependo amargamente, mas eu votei, né? O que esse governo quis dizer para mim colocando isso, pegando 7 anos da minha vida funcional e jogando na lata do lixo e chamando isso de meu enquadramento, tá certo? Dentro desse plano de cargos, carreiras e salários. Quer dizer, eu não posso nem, o meu testemunho é uma síntese, né, de tudo aquilo que todo mundo falou. Eu sou a prova viva disso, né, de que isso realmente não tem o menor fundamento. Eu posso dizer assim, vou entrar com várias ações, e a gente sabe como é que funciona isso, né? Vou entrar com todas as ações que me são possíveis, né? Mas fica aquele vazio moral mesmo. Eu não sei como uma pessoa que faz o cálculo para mim, fez o cálculo lá para mim, e aí ela tem coragem de mostrar isso para mim. Você volta para o meio de uma carreira, que por sinal, lá no meio é o pior dos mundos, né? Porque é o pior, né?
eu volto lá para o meio da carreira, vou me aposentar lá no meio mesmo, e se quiser, continue até 80 anos, sei lá, né? E vai fazer 60 e poucos anos, sei lá, né? Eu só estou esperando agora a minha idade. Mas é isso. Então, assim, eu não tenho nem muita contribuição a dar, a não ser essa, né? É imoral mesmo essa proposta do governo, e ela rouba direitos, e rouba um dos maiores direitos que a gente tem, que é o tempo que a gente se dedica ao trabalho. O Agenor pediu para eu falar do 311, mas acho que nem precisa mais, né? Nem precisa falar desse 311, porque olha o que ele fez comigo, com quem entrou em 1991 na prefeitura. Eu sei, estou falando do governo que pediu para falar do 311, que é uma Cinti, mas é tudo, é uma grande assim.